Pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês o que é o regime jurídico, então assista a aula até o final. Então vamos lá, pessoal, o que é regime jurídico? Bem, o regime jurídico é o conjunto de normas que regem uma sociedade. Isto é, são as regras, leis e princípios que regulam as relações entre as pessoas. É pela existência de um regime jurídico que o Estado pode atuar fazendo justiça e trazendo ordem e paz social. O regime jurídico se divide em dois grandes ramos: o regime jurídico de direito público e o regime jurídico de direito privado. O regime jurídico de direito público trata da relação entre a administração pública de um lado e o particular de outro. E nessa relação, a administração assume uma posição de superioridade em relação ao particular. Se a administração quiser, por exemplo, desapropriar um imóvel para construir uma escola, mesmo contra a vontade do dono do imóvel, ela pode fazer isso em nome do interesse coletivo. É importante destacar nesse ponto que o regime jurídico de direito público existe a prevalência do interesse da administração em relação ao interesse particular. Outro ponto importante do regime jurídico de direito público é que o agente público ele só pode fazer o que a lei lhe permite. Isto é, ele está adstrito ao que está estabelecido em lei. Quando a administração pública está precisando de servidor, por exemplo, ela deve seguir a legislação para conseguir compor os seus quadros. Isso é diferente de uma empresa privada, que pode contratar quem ela quiser, no momento que ela quiser. Enquanto na empresa privada existe um dono, na administração pública tudo é do povo. Outro ponto importante a se destacar a respeito do regime jurídico de direito público, pessoal, são os ramos do direito que ele abrange. Por exemplo, o direito administrativo que nós estamos estudando neste curso é um ramo do direito público. Assim como o direito administrativo, também são ramos do direito público, o direito tributário, penal, processual, entre outros. Agora vamos partir para a análise dos aspectos do regime jurídico de direito privado. Aqui, a relação é diferente, ela se dá entre particulares. E nessa relação, nós temos uma posição de igualdade entre os particulares. Se você, por exemplo, resolver comprar o carro do seu vizinho, esse negócio vai estar amparado pelo regime jurídico de direito privado, por se tratar de uma relação entre particulares. Nesse caso, se o seu vizinho não quiser vender o carro, você não pode obrigar ele a vender o carro. Por quê? Porque não há aqui a prevalência do seu interesse sobre o interesse dele. Outro ponto importante é que, no regime jurídico de direito privado, o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não lhe proibir. A lei me proíbe de vender um carro? Não. Eu sou o dono do carro, certo? Tudo certo. Mas imagine o seguinte: se eu for um menor de idade com 13 anos, eu posso fazer esse negócio de venda do carro? Nesse caso, não, pessoal. Por quê? Porque a lei me proíbe. Existe lá uma previsão de que, no Código Civil, de que um negócio feito por absolutamente incapaz, isto é, um menor de idade, no caso com 13 anos de idade, é um negócio nulo. Portanto, não posso fazer algo que a lei me proíbe. Nós vimos lá atrás que o direito administrativo faz parte, é um ramo do direito público. Em relação ao direito privado, nós temos como um dos seus ramos o direito civil. Além do direito civil, nós temos também o direito trabalhista, o direito do consumidor, o empresarial, entre outros. Uma observação importante aqui, pessoal, é que não podemos dizer que a administração pública ela está exclusivamente submetida ao regime jurídico de direito público. O que existe na prática é que há um predomínio do regime jurídico de direito público na regulação das relações da administração pública. Porém, vai ter determinadas situações em que a administração pública ela vai estar submetida também ao regime jurídico de direito privado. Isto é, ela vai se portar ali ou vai ostentar um status de particular. O Estado ele pode atuar em determinados casos como particular. Aí, nesse caso, ele está ostentando uma posição de igualdade em relação a outra parte. Eu vou te dar um exemplo. A Caixa Econômica, que é uma empresa pública, quando ela atua como um banco vendendo serviços e produtos aos clientes,
ela está atuando como um particular. E nesse caso, a administração pública está submetida ao regime jurídico de direito privado. Então é isso aí, pessoal. A aula vai ficando por aqui. Eu peço que vocês comentem suas dúvidas aí, para a gente poder trocar uma ideia, e até a próxima aula.